Olá pessoal, tinha acabado de fazer o vídeo da PCL, o pessoal quando folhei o meio do atendimento tinha muito pedido para comentar a prova, a parte de recursos da PCDF escrivão, tá? Então esse aqui foi um tema feminicídio, um tema até que a gente acertou para o escrivão aqui no curso, como na PCL nós acertamos o tema do agente, só que a gente não acertou o tema do agente da PCDF não, acertamos o tema do agente da PCL e do escrivão. Da PCDF. Então vamos falar sobre a questão dos recursos. A primeira questão assim, que eu posso dizer que vocês vão enfrentar nesse processo e como vocês precisam compreender e quais são as áreas que são passíveis de recurso. Primeiro, pessoal, a gente tem que tentar entender a matemática do Sebrasp para saber quando vai caber o recurso ou não. Né? Você já sabe que o Sebrasp usou um cálculo muito simples, ele tem a nota de apresentação, né? A banca da nota de apresentação, e também, quando pega o conteúdo, eles usaram 9,5 para cada quesito avaliado. Simplesmente criaram apenas dois conceitos, tá certo? A gente só tem dois conceitos aqui. Lembrando que esse aqui, gente, é o gabarito preliminar do Sebrasp. Vocês têm que ficar atentos ao gabarito final, porque vocês têm que aprender a fazer uma autoavaliação da discursiva de vocês por conta do tempo que essa banca disponibiliza, né, para se protocolar recurso. Então vamos lá. Primeiro, como é que a banca divide essa nota? Pelo tanto de quesitos, de critérios que ela coloca em cada quesito. Então, por exemplo, no caso, ela vai dividir apenas por 2, não é? De modo que cada quesito vai ser avaliado em 4,75. Por exemplo, se o quesito 2,1 você chegou até o item 1, a banca te deu aqui 4,75 e nota cheia para o critério 1. Se você cumprir os dois, naturalmente você, em termos de conteúdo, chegou até 9 pontos. Porém, não é só isso. Não é só isso. Costuma, às vezes, em concurso público, o aluno falar, poxa, eu expliquei sim de modo efetivo a importância da lei do feminicídio, tudo que eu expliquei está no padrão de resposta, então cabe recurso. Calma, calma, calma. Porque se a banca te deu 7,5, ela te tirou nota de redação, que é um conceito, gente, que o Sebrasp usa porque isso está no edital, tá certo? Então vamos lá. Como é que seria essa nota de redação? A banca pega essa nota aqui, 9,5, e agora divide por 6. Sempre assim para todos os itens. Né? Então você tem menos 1,5 ponto se o aluno, mesmo respondendo todo o conteúdo, escreveu mal. O que é escrever mal para o Sebrasp, pessoal? É escrever sem precisão temática, não é? Escrever sem precisão. É escrever com uma certa demora em abordar os assuntos, ou seja, com ausência, né? Então vou colocar aqui falta de. Com ausência de objetividade, certo? É você escrever também com falta de clareza, quando as pessoas compõem uma resposta com um período muito longo, não é satisfatório para o Sebrasp. A gente já explicou como trabalhar com períodos mais curtos, não é? Períodos mais, vamos dizer assim, menos concisos. Às vezes as pessoas fazem períodos muito extensos e vem aqui quando observam, mesmo fazendo todo o esforço para apresentar um bom conteúdo, acabam parando a nota 7,5. Então, isso é uma questão. Então, essa é a parte de conteúdo. É importante, quando a banca publicar os resultados, publicar o seu acesso à prova, que você fique atento também, e ela costuma fazer isso ao longo do dia, tá? Em que ela publica esse acesso à prova. Ela vai também publicar o padrão de resposta final. E aí ela pode mexer em algum item ou não. Desse modo, você tem que observar se ela não mexeu na quantidade, por exemplo, de quesitos, tá certo? Que são a quantidade de critérios que são internos aos quesitos, porque isso aqui altera a matemática da banca e muitas vezes o examinador corrigiu com base no preliminar e não considerou vamos dizer assim, o padrão final. Isso às vezes acontece, a gente costuma ver isso em alguns cálculos, tá certo? Então isso é um detalhe. Outro detalhe importante é a parte da gramática. Eu tive muitos erros gramaticais, eu vou recorrer de todos. Espera aí, calma. Primeiro você tem que saber que cada erro gramatical aqui é avaliado em muito pouquinho, tá, gente? Você pode ter uma nota aí que vai girar entre 0,13 a 0,17 por erro, tá certo? A gente pode ter uma nota oscilando nesse campo. Então isso quer dizer que cada erro só vale isso.
Então, você notou, tem 2 erros de gramática, eu vou tentar conseguir 1 ponto de majoração. Não, é muito difícil, certo? Então eu sempre gosto de gravar esse vídeo para as pessoas entenderem que existe uma certa razoabilidade na questão, tá? Agora vamos pensar a questão do conteúdo por dentro, né? A gente falou então só de matemática e desse apuro. Em termos de conteúdo por dentro. Gente, quando a banca te pede para explicar a importância da lei do feminicídio e as razões sociais e culturais atreladas aos feminicídios, né? Vocês vão ver que aqui vai ser muito comum você, às vezes, abordar um assunto que se sobressai, ou seja, acaba sendo repetido em outro. Porque a importância da lei do feminicídio, gente, ela tem muito a ver com as razões culturais que levam à morte de mulheres. Você pode ver que na própria produção de resposta do examinador, olha só, vou mostrar aqui, eu acredito que o item 2 vai dar muito pano para manga para pedidos recursais, pelo seguinte: a sanção da lei do feminicídio é importante porque o feminicídio é um crime de ódio praticado contra as mulheres, tá vendo? Então, essa aqui é a primeira questão. Quando ele vai tratar do item 2, ele vai falar sobre contextos em que se verifica essa violência letal contra as mulheres, né? E vai falar desse contexto, vai falar do contexto cultural, tá vendo? Novamente, bem ou mal, só mudam as palavras. O sentimento de posse da mulher, vamos dizer assim, deixa eu pegar aqui, ó. Homens que assassinam suas companheiras, né? Para limitar sua autonomia, ou seja, não para impedir ou para não saber lidar com a emancipação profissional da mulher, ou seja, então isso aqui são exemplos, a cultura machista, ou seja, são exemplos dessa categoria do crime de ódio. Então o que a banca fez aqui foi exemplificar, de tal modo que se você não escrever dessa forma, veja que pode ser que caiba recurso. Por quê? O examinador deixou muito claro, os exemplos mencionados não esgotam as demais razões que podem ser mencionadas. Em todos os itens, é importante ressaltar que os exemplos não esgotam as razões. Então, tem que tomar cuidado, porque às vezes o examinador que está corrigindo, ele fica muito preso ao padrão, aos exemplos citados pelo padrão, e fica contando, olha, vamos ver a semelhança. Acontece isso demais, gente. Isso tem acontecido, por exemplo, nas provas da área fiscal, é lógico que é outro assunto, mas o examinador fica contando as partes, assim, se o aluno escreveu tal qual ele esperava. E isso é ruim, isso acaba motivando, sim, chuva de recursos contra a discursiva do Sebrasp em função disso. Então, eu estou chamando atenção para este dado, tá? Júnior, quem deve recorrer desta prova? Né? Vamos lá. Todos devem recorrer, mas você precisa analisar a situação em que você está. Então, nós temos aqui, vou fazer o mesmo desenho. O cara aqui passou, esse aqui também passou, né? Esse aqui é o do quase, eu quase passei. Esse aqui está reprovado um pouquinho longe, ele precisa de uma margem muito grande. Todos eles podem devem recorrer contra a nota atribuída, não é? Naturalmente, se você não tirou total. Porém, este aqui tem que ver se vale a pena para ele, se ele for reprovado a uma distância grande, superior a 1 ponto de pedido, tem que observar, porque o Sebrasp não tem sido assim tão benevolente. Por exemplo, o máximo que eu consegui este ano foi 1,16 no recurso provido, certo? No mínimo 0,1. Mas isso aqui depende da necessidade de cada candidato. Então, por exemplo, e muitos recursos não são providos, tá, pessoal? Mesmo a pessoa tendo razão. Então, por exemplo, o cara que quase passou, esse aqui pode fazer recurso por sua conta. Ele pode analisar e falar, vou recorrer aqui, seja o que der, né? Eu tento. Pode arriscar lá o que ele quiser. Agora, esse aqui do quase, ele tem que ver o que ele chama de quase. Eu tô por muito pouquinho. Vá lutar pela sua vida, não é? Porque, bem ou mal, está concursado e quase, você precisa lutar pela sua vida, que quase é esse. Analise a sua discursiva, não entre em desespero, analise a sua discursiva, converse com a sua discursiva de tal modo que quando alguém for fazer qualquer pré-análise para você, ou qualquer coisa nesse sentido, a pessoa saiba, não é? Ela vai lá escrever alguma coisa que você reconheça, não, isso aqui tá legal, isso não tá, não é? Então isso acontece bastante. Não simplesmente entregue um texto. Você pode, lógico, você pode fazer sua pré-análise, ter certeza e falar, eu quero recurso sobre o item tal, porque eu acho que aqui eu tenho uma chance muito boa. Então, isso é o aluno que sabe o que quer. Ele tem uma chance maior de ter o seu recurso recolhido.
Existem esses dois caras que passaram, mas esse aqui está entre os primeiros lugares, ele não vai cair nunca. Então ele pode ir embora lá, se preparar para as outras fases. Mas esse aqui está um dos últimos lugares. Existe um grau de vulnerabilidade imenso aqui. Por quê? Porque o Sebrasp pode majorar pontos desse aqui, esse daqui entrar e jogar este para esta posição. O que é muito ruim em concurso, né? Geralmente eu faço muito recurso para quem já passou em concurso. É minha preferência, inclusive, pegar os vulneráveis, porque para salvar a vida de quem está em situação de vulnerabilidade. Esse aqui, contra que ele vai recorrer? Ele vai tentar se salvar com o que tiver. Qualquer coisa. E às vezes a gente fala, olha, não vejo nenhuma margem aqui para você, eu acho muito difícil a banca conceder, mas vamos ver. Por exemplo, eu fiz o concurso da SEC e da F, que teve resultado recente, vamos dizer assim, e teve um aluno que era o aluno que eu menos via qualquer possibilidade de provimento. Eu falei com ele, falei, olha, eu não vejo nenhuma possibilidade, mas você tá ciente que não, mas eu preciso. Eu falei, não, eu entendi qual é a sua situação. Então a gente fica procurando tudo que a gente pode fazer para não tirar esse aluno da posição dele. Ele conseguiu essa nota aqui. Aí você vai falar assim, poxa, ele conseguiu 0,10 pontos? Sim, pessoal. Havia 3 peças, lá na área fiscal o recurso um pouco mais caro porque envolve outros professores, né, de conhecimento específico. Então ele pediu recurso para os 3. Ele gastou lá em torno de R$ 1.100 mais ou menos, mas ele conseguiu 0,10. E aí o pessoal fala assim, poxa, pagou R$ 1.100 para 0,10? Não, gente, ele pagou R$ 1.100 para quase R$ 19 mil pro resto da vida. Entendeu qual é a questão? Esse 0,10 ponto para ele foi muito importante, por quê? Porque não manteve na sua posição, mas fez com que ele pulasse uma casa pro lado de cá. Ele saiu da situação de vulnerabilidade, ele tinha títulos, então isso foi ótimo para ele. Ele falou, olha, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Agora, por exemplo, tive um aluno que a banca não proveu todos os recursos, né? Lá do DEPEN, ele subiu 1,16, aí ficou feliz, Júnior, deu certo, tal ponto, mas 1,16 ainda não me deixava naquela situação, quer dizer, ele estava bem acima desse aqui, mas não havia muita vantagem com essa situação aqui. Ele pulava algumas casas, né? Mas a posição dele não era tão interessante. Então, gente, esse é o universo do recurso. Agora, veja só, como que você tem que entender esse universo também? Então, vamos lá. Por exemplo, eu tenho praticamente certeza que o item 2.2 vai dar muita margem de recurso interessante para muitas pessoas, ou 2.2 ou 2.1, por conta da reiteração. O Sebrasp tem temas de discursivos em que o assunto se repete de um item para outro praticamente. E o aluno usa outras palavras para responder a mesma coisa, a banca fala, não tá legal e tal. Né? Então vamos ver. Muita gente vai ter aqui chance de provimento, por exemplo, nessa situação. Então, você vê a chance é legítima, está ali, é legítima, o próprio padrão de resposta legitima, que é a nossa margem de segurança mais tranquila. Mas vamos supor, havia 100 vagas, né? Aqui, então já tem preenchido as 100 vagas, mas existem 1.000 recorrentes de forma legítima. Gente, imagina a banca dando provimento para 1.000 pessoas. Ela não vai fazer isso. Né? Eu não sei como que a banca faz as suas escolhas, tá certo? É lógico que eu acredito que ela faz por meio de uma auditoria e ali ela pega alguma amostragem e vai escolhendo dentro daquele rol de amostragem para que ela vai conceder. Então existem duas coisas. A gente precisa ter uma sorte, né, de que o examinador vai pegar o nosso recurso, porque de repente o recurso está excelente, ele está muito bem construído, então o examinador pegou, ele vai ler, e esse recurso precisa ser muito sincero. Ele não é apelativo, ele é sincero. Certo? Então esse é o universo. O que eu quero dizer é que, mesmo você merecendo, mesmo você se esforçando, né, você pode conseguir ou não conseguir, a chance é a mesma. O ideal, pessoal, é tentar não ficar na fase recursal, porque é esse sofrimento aqui que vocês estão vendo, tá? Eu não vejo nenhuma vantagem na fase de recursão, uma fase de que eu sempre falo com o aluno. Honestidade, fé e bom trabalho. Se não tiver fé, porque eu preciso de fé por causa dessa parte aqui. Certo? Que é a sorte, que é o examinador pegar o seu recurso. Que eu não acredito que eles leem todos os recursos. Eles vão dando em deferimento e falando sobre proporcionalidades. O deferimento é sempre geral. A banca te dá depois um parecer, fala sobre indeferimento e sobre proporcionalidade. Tá certo? Tudo bem? Então, gente, é isso. A gente aqui no Turma de Redação, vou deixar a nossa informação aqui, porque pro agente a gente tem praticamente todo o ciclo completo, né, de pessoas que vão recorrer para a gente,
mas o escrivão a gente tem algumas vaguinhas. É lógico que assim que liberarem a vista de prova, nossas vagas elas se esgotam, porque a gente tem que começar a fazer aquela peneira para saber quem fica, né, ou quem sai, pelo menos da nossa proposta de trabalho. Mas você pode entrar em contato. Aqui embaixo vou deixar toda a descrição no vídeo, tá? E se inscreva aqui no canal, porque vez ou outra eu costumo vir, soltar algum tipo de informativo e aí o YouTube te avisa sobre essa informação, por exemplo, de última hora, sobre alguma mudança, tá bom? Aqui na parte de recursos ou alguma notícia do Sebrasp afim aí pra você, tá? Boa sorte, espero que você não precise desse recurso dessa forma, tá bom?